Olha, o Bitcoin tá derretendo e várias outras cripto também, né? Olha só o mar de sangue que a gente tá vendo por aqui hoje. E sabe o que é mais legal? Aparentemente essa queda foi prevista lá em 2020 pelo CZ. Esse cara é o fundador da Binance e do BNB e ele faz uma brincadeira aqui no X, né, no Twitter. Então lá em 2020 ele posta, né? Waiting for the new headline, Bitcoin crashes from $100 mil para $85 mil. Bitcoin cai ali vários pontos, como se fosse uma headline de jornal assustadora. E aí ele faz uma brincadeira agora, né? Olha só que interessante. Ele tweetou hoje comentando o tweet do passado, tá? E cara, isso aqui é muito legal, admirável. E aí ele atualiza, né? Waiting for the new headline, a nova manchete aí dos jornais. Bitcoin crash, ele crasha ali, né? Ele quebra de $1 milhão para 985 mil ou qualquer outro número, né? Mas e aí? Até onde essa queda do Bitcoin ela é preocupante, relevante e assustadora para sua carteira e para o mercado? Vamos falar disso nesse vídeo agora. Bom, então a primeira coisa para a gente analisar aqui sobre o Bitcoin, sobre os criptoativos em geral, é que, poxa, todos eles agora estão sangrando, né, enfrentando aí uma boa e considerável correção, tá bom? Quando a gente olha aqui a performance diária, tem uma série de quedas, mas esse vídeo aqui está sendo feito num dia, você está vendo em outro e assim por diante. Então, semanalmente a gente consegue ver um panorama um pouquinho mais estável, ou até mesmo em termos mensais, né? Aqui a gente já vê quedas bem consideráveis de diversos criptoativos que tinham se valorizado muito, como o próprio Bitcoin, o XRP, Solana também caindo 44%, bastante, e o ETH aqui 26, 27, né? E ele ainda está devendo uma alta aí, segundo a expectativa de muita gente. Opa! Então, o que a gente percebe no detalhe, tá? É que o mercado cripto como um todo, ele está aqui, ó, justamente sofrendo uma correção, tá? Uma correção, agora sim, um pouquinho mais forte. E a gente consegue ver aqui justamente pelo Crypto Total Market Cap, corrigindo aqui consideravelmente seus 20% ali em um mês, tá bom? Estou olhando aqui para esse gráfico, que ele pega ali basicamente o market cap de todo o ecossistema cripto e meio que soma, né? Como a gente tivesse ali todas as criptos juntas, tá? Então o mercado está sangrando como um todo, a gente tem várias quedas relevantes. Aqui no top 10, olhando aqui, principalmente nos percentuais mais recentes, né? A gente vê aqui menos 5% do BTC, menos 4,5% aqui do ETH, XRP 4% e tantas outras quedas relevantes para esse mercado. Mas e aí, comenta pra mim, você gosta de Bitcoin e criptos e tem na carteira? Ou você ainda tá meio cético e acreditando que isso aqui é uma bolha e não vai dar em nada? Comenta aí pra mim que eu quero trocar uma ideia com vocês todos. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é esse comentário aqui do Richard Ittenban, um cara que eu admiro muito ele, e ele comentou em relação aqui às quedas e os drawdowns que o Bitcoin tem ao longo do tempo, e que isso faz parte dos ciclos, tá bom? Isso faz parte aqui do ecossistema da moeda, de como ele é concebido. Então aqui embaixo a gente tem aqui os drawdowns que o Bitcoin vai tendo, em que ele pode acumular ao longo do tempo. E ele fala que isso aqui teoricamente faz parte do jogo e simplesmente um momento de certo pânico, certo medo, mas que isso não afeta em nada o longo e o longuíssimo prazo. Tá? Aqui, que ainda não é o nosso foco aqui desse canal e dessa mentalidade, tá? Eu até respeito quem está se aproveitando disso aqui para fazer algum dinheiro ou consegue operar isso aqui, mas é muito mais complexo do que parece e realmente não é recomendado para quase ninguém fazer isso aqui, tá bom? E aí, seguindo a linha desse post aqui que ele fez, né? Eu fiz um estudo essa semana, cara, eu não sei para quantas pessoas eu compartilhei esse estudo, né? Para muitos amigos meus eu compartilhei, a gente troca ideia sobre o mercado naturalmente, né? Vocês devem imaginar que eu faço vários estudos e, enfim, compartilho com alguns colegas, com alguns conhecidos, eles também compartilham os deles comigo, né? E aí, um dos gráficos que eu gerei na época, né? Não vou conseguir pegar a imagem do WhatsApp porque tem mais coisa na conversa, né? Mas era mais ou menos seguindo essa linha e esse raciocínio das correções, tá bom? Então, o que a gente percebe que o Bitcoin ele faz de vez em quando, né? Você vem aqui, ó, price range, e aí você mede, né? Poxa, desse topo até esse fundo, pô, caiu 86, 87%. É bastante? Cara, é bastante. Beleza, vamos medir o próximo. Desse topo até esse fundo aqui, né? É bastante também. Vamos medir de novo. Desses topos aqui, que foram praticamente no mesmo nível, até essa correção aqui. Aqui até ficou um pouquinho fora, né? Então, beleza. Arredondando aqui, ok. Então, o que a gente vê nessas três janelas recentes aqui de
relativamente recentes, né? Algumas têm 10 anos, mas não deixam de ser recentes, né? Tem até essa aqui, ó, nem tinha visto essa. Essa, teoricamente também teve uma correção e as aqui de trás também existem, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Qual que é o meu ponto em relação a essa rápida análise enfim, do comportamento do Bitcoin, tá? De um período passado, que não quer dizer que isso vai acontecer de novo, ou que isso aqui é uma recomendação de investimentos, tá bom? Deixando bem claro que não é uma recomendação de investimentos. Mas a gente percebe que o Bitcoin, como todo ativo que está em tendência de alta, ele vai fazendo topos, fazendo topos aqui e também faz fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E assim ele segue a sua tendência ao longo do tempo, né? Esse é o caso ideal, é quando o ativo só sobe, ele não tem lateralizações de longo prazo e assim por diante. Muito legal. Mas a gente percebe que ao longo dessas quedas e dessas correções, o Bitcoin ele tem drawdowns de correções bem relevantes. Tá? E se você é novo no ativo, não conhece muito Bitcoin, eu sinto lhe dizer, cara, você tem que estar preparado para drawdowns consideráveis. Porque, infelizmente, eles provavelmente vão acontecer. Então, se a gente considerar aqui como casos comuns e exagerados de 70%, 80% aqui de correções, né? Poxa, 75%, 87%, 83%, 77%, ou seja, quedas de 70%, 80%, né? Se a gente fosse fazer aqui uma simulação rápida de agora, por exemplo, tá? E ele caísse aqui dos seus 107 mil pontos, que era mais ou menos aonde ele foi na máxima histórica, né? E caísse ali seus 70%, 80%, ele poderia, por exemplo, cara, corrigir aqui para 22 mil dólares, tá bom? E por que eu tô falando isso, tá? Eu não acho que o Bitcoin vai cair assim, eu acho que não é esse o ponto também da conversa, mas, nitidamente, isso aqui é uma possibilidade. Aí você tem que entender, claro, que o que é possível nem sempre é provável, o que é possível muitas vezes não acontece, tudo isso é verdade, mas você tem que ter um certo estômago, uma certa noção de que se ele cair 80%, e ele já fez isso muitas vezes no passado, ele pode chegar ali a 20 mil dólares, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, por quê? Porque as pessoas às vezes se apaixonam pelos ativos, ou então pelas outras pessoas, né, por político principalmente, né? E na realidade, cara, isso aqui ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, tá bom? Mas você também tem que olhar pelo lado ruim. Eu sou um pouco pessimista às vezes, mas justamente para a gente evidenciar os possíveis riscos e os possíveis prejuízos que a sua carteira pode ter. Então eu quero evitar isso, eu olho os cenários ruins e eu tento me proteger em relação a isso, tá bom? Ah, Anthony, você acha que é isso aqui que vai acontecer? Não, eu não acho que é isso aqui que vai acontecer, eu acho que ele não tá nessa correção ainda. Eu acho que ainda tem muita coisa para rolar. Ninguém consegue dizer que ele tá agora puxando correção de 80%. Ninguém consegue falar isso, tá bom? Eu vou deixar pro final do vídeo o que eu acho mais ou menos que vai acontecer. Eu já fiz essa análise faz uns dias lá na nossa carteira recomendada Resulta Capital. Eu já postei um vídeo explicando com mais detalhes, tá bom? Mas eu quero entregar aqui para vocês uma partezinha da análise. Mas primeiro vamos passar aqui pelos indicadores principais do mercado, olhando para os ETFs, volume e também futuros. E ó, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais vídeos de análises e conteúdos como esse. Bom, e para analisar aqui os ETFs, principalmente de Bitcoin, e eu já vou falar o porquê que eu estou olhando eles, só você vir aqui no Panorama Resulta Capital e acessar aqui, ó, Cripto ETFs, fácil demais, e tá aí, ó, diretaço, grátis para vocês acessar. Se você quiser ter acesso ali, aqui ao Panorama Resulta Capital, você pode ali só acessar o link que está na descrição do vídeo, vai abrir aqui o nosso site oficial, vai clicar aqui, ó, em Panorama, e pronto, é só deixar os seus dados que você vai acessar gratuitamente o Panorama Resulta Capital, tá bom? Muito bem, e aqui o que eu gosto muito de avaliar e que eu considero cada vez mais relevante é a questão dos ETFs, tá bom? Os ETFs foram os principais ali drivers, né, um dos principais motivadores dessa grande alta que a gente teve em 2024, desse grande bull market. Muito do dinheiro veio por eles, tá? Eles tiveram uma nova relevância no mercado cripto, agora eles são parte fundamental aí dos players, tá bom? Não tem como você olhar os criptos sem analisar aqui os ETFs de Bitcoin. E o que está me chamando a atenção é que ainda não houveram muitas vendas massivas de ETFs, tá bom? Pode analisar aqui com o passar do tempo, né? O gráfico mais recente, a gente não teve uma grande liquidação de ETFs, a gente teve um volumezinho de venda, né? Natural que tem venda, aumenta o volume nos topos, né? Não tem como ser totalmente neutro, só compra, mas não existe, né, nenhum sinal de grande venda massiva, de saída massiva do mercado através dos ETFs, tá bom? E eles são, hoje em dia, um dos principais drivers, tá? Eu vou explicar também no final do vídeo, além da análise de cenário que eu vou fazer, o porquê que eu acho que
os ETFs vão ser o nosso sinal de fim de ciclo do Bitcoin e de várias altcoins aí, quando isso acontecer. E na minha opinião não está acontecendo ainda, tá? Mesma coisa acontece quando a gente olha aqui os contratos futuros. Então teve uma queda aqui de interesse de contratos futuros em aberto, tá bom? Teve aqui um pouquinho de liquidação dos compradores, mas não existiu ali um volume exagerado ali de liquidações de compra e de venda ao mesmo tempo, tá? Naturalmente esses gráficos aqui, ó, eles vão se atualizando com o passar dos dias, tá? Nesse momento de agora, os dados de hoje ainda não entraram, então muito provavelmente a gente vai ver amanhã, né? Não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, mas que isso aqui já vai ter criado outras barras de liquidação, isso aqui é muito possível, mas não é, por exemplo, como a gente viu aqui, em momentos passados, tá? Que nem era final de ciclo e que, cara, teve muito mais liquidação por correções ali do meio do caminho. E de forma geral, eu não estou preocupado ou não estou com medo do mercado cripto tá começando o seu bear market ou acabou o bull market, tá? Pode até ser que isso aconteceu e eu ainda não vi, eu ainda não percebi, eu ainda não sei. Isso até pode até ser. Mas eu não estou preocupado por vários motivos. Então o primeiro deles, porque o Bitcoin tem correções grandes, naturais ao longo do tempo. Vou mostrar para vocês já uma das correções possíveis que ele pode fazer. Em segundo lugar, os indicadores ali de liquidação e de volume dos ETFs, principalmente, não está sinalizando para nós que houve uma venda massiva nesse mercado. E esse é um mercado que, na minha opinião, é quem iniciou esse bull market e quem provavelmente vai exagerar e comprar muito na máxima para o bull market reverter. E eu não acho que é o momento de agora. Por quê? Porque geralmente, nos instrumentos novos, quando eles são disponibilizados, muita gente que é de fora do mercado e tem acesso a ele começa a comprar. E aí são esses instrumentos novos que sinalizam os inícios de um ciclo e também o final deles. Então a gente já viu os ETFs impulsionando muito o início desse ciclo de alta e eu ainda acredito, porque geralmente existe esse cenário, de que vai haver uma compra massiva em volume, né, em quantidade de dinheiro nos ETFs cripto e aí sim o ciclo tende a se reverter e se encerrar, tá bom? Então nesse momento a gente está tendo vendas, não compras. E claro, talvez o motivo mais importante que eu não estou preocupado, não estou, com medo dessa queda de cripto, é porque eu sei que, por exemplo, aqui nessa alocação, criptos, ou Bitcoin, ou as altcoins, elas são apenas uma parte do seu patrimônio, né? Uma parte da sua carteira, tá? Se você está naturalmente muito pesado em cripto, ou muito pesado em Bitcoin, cara, você tem que estar ciente que a oscilação é essa, cara, é violento mesmo, entendeu? Então se você tem estômago para isso e está ciente, ótimo, eu acredito nos ativos, eu acho que é uma ótima tecnologia, é algo revolucionário, mas, poxa, se você não sabe disso e está com um peso muito grande na carteira de cripto, você realmente vai ficar com medo, isso vai mexer com você e as emoções vão bater forte. E aí que o investidor se enrola, que ele acaba vendendo no pânico ou comprando ali na emoção, tá bom? E você tem que cuidar com isso e evitar esse tipo de coisa. Por isso que muitas vezes, lá nas carteiras Ultra Capital, eu faço algumas análises a mais para acalmar o pessoal e para dar a minha visão também e evitar que os investidores cometam erros ou façam ali compras ou vendas muito no impulso, muito na emoção. O mais importante que eu sempre falo é o seu perfil de risco, o seu objetivo como investidor e a sua estratégia. Quando a gente tem essas três coisas muito bem alinhadas e muito claras, você impede naturalmente muitos erros que podem te prejudicar muito e te fazer perder muito tempo e dinheiro. E é claro que isso não garante que você vai ter uma rentabilidade absurda e explosiva, mas isso já garante que você não vai perder muito dinheiro à toa, não vai cometer erros de iniciante, vamos dizer assim. E aí, lógico, né, a gente trabalha com estratégias justamente para tentar bater o mercado, para tentar ter boas rentabilidades, mas aí vai muito dos ciclos, da alocação e dos momentos. E se você quiser conhecer um pouco mais das soluções que eu ofereço de carteiras recomendadas, tanto para crescimento de patrimônio ou para renda passiva, tem aqui um QR Code na tela e o link aqui na descrição que eu mostro tudo para você no detalhe. Bom, então vamos lá, né? Se o Bitcoin cai geralmente ali os 80% no seu ciclo, na correção total do ciclo, é uma possibilidade que isso aconteça, mas eu acho que é improvável, tá bom? Não vejo ali grande momento agora para a gente ficar fazendo esses estudos de fim de ciclo ou de exagero, tá? Pode ser que, cara, pode até ser que acabou o ciclo, tá bom? Mas esse não é o momento de a gente fazer previsões assim absurdas e sair chutando, tá certo? Quando a gente olha aqui o Bitcoin, né, nessas janelas de um prazo um pouco mais curto, né, sem que tenham grandes mudanças aí de fundamentos, que a gente gosta de falar, a gente percebe que é muito comum dele fazer essas correções aqui, ó, por exemplo, cara, de 30%, tá certo? De 30%. E aqui vai ainda um detalhezinho especial, tá? Notem que ele estava, por exemplo, subindo. Legal. E aí ele passa por alguns momentos de lateralização, que ele corrige, que ele cai, para depois voltar a subir. Tá, tudo bem. Aí
Ah, Antônio, isso aí você tá vendo o gráfico parado e tal. Sim, beleza. Mas qual que é o ponto que eu quero chamar para vocês, tá? O mercado financeiro, ele é muito... ele tem uma certa malícia nele, tá? O mercado financeiro adora enganar e ele adora brincar com as emoções e os sentimentos dos investidores. Pode ver aqui, ó. Você vê aqui em mercado geral, olha só que interessante. Hoje a gente já tá com um sentimento de medo, de receio. Sendo que, cara, coisa de semana passada a gente tava com ganância extrema. Ah, Antônio, mas esse indicador não é o dono supremo da verdade. É verdade, pessoal, eu sei disso. Aqui é um indicador, é meramente como uma referência para nós. Mas olha como a gente estava bem, né? A gente, eu digo, a internet, né? Os investidores em geral. E agora surgiu o medo, do nada. Medo, muito medo. Tá bom, beleza. Geralmente o medo não tá certo, tá bom? Então o que acontece? Se a gente não tá ciente dessas correções aqui, que acontecem aqui no curto prazo, que muitas vezes podem chegar ali aos seus 30%, a gente fica com medo e fica assustado. Outro ponto que eu sempre comento, isso aqui é um pouquinho mais avançado, tá? É mais para vocês entenderem, assim, de ilustrar um pouco do que eu percebo no mercado, tá? Não que a gente fique tradando isso ou alocando isso nas carteiras, mas é uma forma de ler o mercado, tá? Depois de uma alta considerável, o mercado às vezes lateraliza. Beleza. E antes dele explodir, ele geralmente dá uma queda maiorzinha, tá? Aí ele geralmente dá uma estourada. Isso aqui é comum em muitos mercados, claro, se a tendência ainda é de alta. Então, aqui em julho e agosto do ano passado, aconteceu uma coisa muito similar, né? O mercado, depois de uma alta considerável, ele se lateralizou aqui, ficou de lado, e aí de repente, olha só, ele caiu bastante. Na hora que ele caiu, notem, ele caiu, mas ele logo subiu de novo. Ele logo secou ali aquele candle, tá bom? Então, se isso aqui estiver acontecendo agora, não precisa, nunca é igual, né, pessoal? Nunca é igual ao passado, não dá pra dizer que é isso aqui, ele tá prevendo. Não tô prevendo, tô analisando, tá bom? A gente teve uma alta considerável e a gente estava lateralizando, tá? O que está acontecendo exatamente agora? Poxa, o mercado está caindo, ele rompeu aqui níveis anteriores, são o que a gente fala de suporte psicológico, né? Estava aqui do lado e ele rompeu esses níveis inferiores aqui, né? Então é muito natural que ele fique aqui muitas vezes sambando, pode até subir de novo, pode até cair de novo para depois voltar e realmente subir mais e continuar o seu ciclo, tá? E nesse meio tempo, os investidores que têm medo vão ficar vendendo, tá? É isso que o mercado quer muitas vezes, que você que tenha medo, nessas quedas que ele vai ter, que as pessoas vendam, e depois ele vai embora, você ficou vendido lá no fundo, tá bom? Então, como eu acho que você não deve ficar tradando isso, porque é muito difícil, é muito complexo, eu acho que você tem que pensar, poxa, tô no meu perfil de risco, tô com a minha alocação ideal? Tô. Então, calma, não se preocupe, não se desespere, não se precipite, tá bom? E aí, analisando aqui os 30% de queda que já aconteceu antes, se a gente tiver aqui os 30% de queda, né, que é relativamente razoável, olha só que interessante onde é que ele fica, né? Justamente aqui em cima, nesses pontos aqui que são, graficamente falando, são um pouco interessantes, tá bom? Então, o mercado psicologicamente busca esses pontos, tá? De novo, não é que eu vou esperar aquilo ali para comprar, não é que eu vou... Quando ele chegar ali, ele vai entrar na carteira recomendada. Não é isso, pessoal. É simplesmente uma referência de que é possível que ele fique aqui lateralizando e corrigindo até esses níveis para ele fazer mais alguma coisa. E se eu sei disso de forma antecipada, eu não vou ficar emocionado ou desesperado se alguém me falar: ah, Anthony, Bitcoin caiu para 70 mil dólares. Eu vou falar: sim, eu fiz um desenho desse cenário possível. Ah, Anthony, mas ele pode ser que ele caia mais. Sim, pode ser que ele caia mais. Daí a minha gestão de risco, o meu perfil e os percentuais que eu aloquei não podem ser algo horrível a ponto de machucar minha carteira. Então, quando a gente tenta ter uma abordagem um pouco mais lógica e menos emocional aqui dos investimentos, das carteiras, a gente consegue tirar o zoom e olhar aqui de um prisma um pouco diferente para não cair nesses vieses de medo, emoção, né, desespero para comprar quando está lá em cima. Pode ver, ó, eu não sei se isso aqui vai acontecer, tá? Obviamente isso aqui é só um estudo, não é uma recomendação, mas se o preço vem aqui embaixo e vai lá em cima de novo nos 150 mil dólares, por exemplo, daí sim ele pode corrigir, cair de vez, pode acontecer qualquer coisa, pode cair aqui para baixo, ok. Mas as pessoas elas vão estar super interessadas e super curiosas para comprar o Bitcoin justamente aqui em cima, justamente quando ele subiu. Tá? É sempre assim, e você que está assistindo isso, você sabe disso, você já viu isso com o Ibovespa, você já viu com fundos imobiliários, você já viu com o SP500, eu sei porque o pessoal que assiste meu canal já passou ali pela mágica trilha dos investimentos, né? Esse inclusive é meu público-alvo, eu não busco iniciantes aqui necessariamente, quem é iniciante é super bem-vindo, tá? Não tenho nada contra, acho que todo mundo começa de algum lugar, mas são lições assim que às vezes leva tempo, né? Não adianta um cara aqui te falando no YouTube
que as pessoas não absorvem, tá? Eu também, teve muita coisa que eu vi as pessoas falarem, eu demorei para absorver como investidor, demorei para aprender, foi na prática, né? Foi um pouco sofrendo, um pouquinho aprendendo, isso faz parte, mas aqui eu quero passar para vocês que eu, por exemplo, não estou desesperado e não estou muito preocupado com essa queda recente do Bitcoin, tá bom? E um outro ponto, como eu falei para vocês, né? A minha expectativa maior é que haja aqui um exagero, principalmente nos ETFs aqui, tá bom? Eu quero ver um exagero em relação aqui a esse fluxo dos ETFs, tá certo? Então, alguma coisa que ele do nada começa a aumentar, talvez até aqui eu já dei uma exagerada, né? Mas que daí ele, enfim, né, tende, se isso aqui acontecer, tende a ser um final de ciclo, tá bom? Porque daí são os ETFs provendo uma liquidez ali, né, entregando ou consumindo uma liquidez, melhor falando, em relação ali a esse mercado e sinalizando aí possivelmente algum tipo de topo e assim por diante, tá? Mas claro, pode ser que não seja isso que aconteça e de qualquer forma eu vou acompanhar isso aqui de muito perto. E se você ainda está um pouco preocupado ou na dúvida em relação às criptomoedas ou até a sua carteira, vou te recomendar aqui 2 vídeos, um sobre quando o seu ETF está caindo muito e outro sobre rebalanceamento da sua carteira, o que fazer, como fazer tudo isso, tá bom? Obrigado pela sua inscrição e seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.